Então, ótimo. Pessoal, é o seguinte, sejam bem-vindos nessa nossa reuniãozinha. Prometo ser bem rápida e sucinta, mas hoje a gente vai falar algumas orientações sobre o nosso PPR, que é o Programa de Potencialização de Resultados. E aí eu tô gravando aqui nessa tela para quem não puder assistir hoje ao vivo, possa ver a gravação e depois, se vocês quiserem rever a gravação, às vezes para relembrar algum detalhe, ela vai ficar disponível para todos os profissionais que inscreveram os pacientes no PPR, tá? Então, vamos começar. O que é esse... boa noite, só lembrando, doutora Rafa, boa noite, gente. Que tá aqui com a gente, ela também tá junto nesse nosso projeto. A Rafa é quem coordena a nossa parte de telemedicina e ela também vai coordenar junto comigo essa parte do PPR que vocês vão ver. Ele vai precisar de um suporte médico e aí então nós duas faremos isso a 4 mãos. Então eu chamei a doutora Rafa, para quem não conhece, para apresentá-la. A Rafa é dermatologista e entusiasta da tricologia, assim como eu. Então, vamos começar a apresentar o programa. Então, PPR, Programa de Potencialização de Resultados. O que é esse programa? Por que eu criei esse programa? Então, na verdade, isso, como a grande maioria dos meus projetos, veio de uma aluna, né? Algumas alunas, na verdade, elas me falaram assim: nossa, doutora Manu, essas fotos antes e depois que você posta são tão maravilhosas. Eu queria conseguir postar um antes e depois, assim como você, mas os meus antes e depois, as melhoras são discretas, às vezes na internet não dá não ficam assim... às vezes o meu antes e depois não fica um antes e depois tão florido. Eu queria muito um antes e depois tão maravilhoso quanto o seu. E aí eu falei, fiquei quebrando a cabeça à medida que essas demandas chegavam para mim. Eu falei, como que eu posso fazer que as minhas alunas tenham o mesmo resultado que eu tenho? E aí isso foi surgindo em ideias, a gente em reuniões, em discussões, foram surgindo ideias, até que a gente juntou tudo nesse programa que se chama Programa de Potencialização de Resultados. E o objetivo desse programa é que que os meus alunos tenham o máximo de resultados possíveis e através da nossa ajudinha, e que é um empurrãozinho, vamos assim dizer, né, medicamentoso, porque nem sempre a gente consegue esses resultados mirabolantes de antes e depois com o arsenal terapêutico que a gente tem na terapia capilar. Às vezes a gente sim precisa de um empurrãozinho medicamentoso. E aí foram muito tempo que a gente ficou quebrando a cabeça de como fazer de um jeito em que o paciente mantivesse o tratamento na terapia capilar e conseguisse esse boost, né, medicamentoso. E a gente desenhou um programa, a gente já testou o programa em alguns pacientes e agora vocês então inscreveram os pacientes de vocês para esse projeto piloto de 20 pacientes, tá? Então, como que isso vai funcionar? Como que funciona esse programa? Então, olha só, é um programa para, por enquanto, alopecia androgenética masculina e logo mais feminina. Então, é um programa para pacientes de alopecia androgenética, tá? Sejam eles público masculino, sejam eles público feminino. E aí, o que acontece? Esses pacientes, então, de alopecia androgenética, eles precisam estar em tratamento com a terapia capilar. Qual a frequência do tratamento não me interessa muito, tá? Se vai ser uma sessão mensal, se vai ser uma sessão quinzenal, se vai ser uma sessão a cada semana.
isso não me importa muito, mas me importa que o paciente ainda esteja em tratamento com vocês. Por quê? Porque senão perde o sentido disso. Eu mando um tratamento para esse paciente, ele vai fazer o tratamento e o meu aluno não recebe os louros deste resultado. Então, por isso que são pacientes que precisam estar em tratamento com o terapeuta capilar, tá? Então, vamos começar falando sobre como vai ser a logística do PPR. Número 1, os meus alunos, para inscreverem os pacientes no programa, eles precisam estar inscritos nesse programa. Né? No caso de vocês já estão inscritos automaticamente porque são meus alunos. Então, inicialmente, a gente vai ter uma inscrição. Claro, vocês não estão fazendo essa inscrição porque nós estamos fazendo o projeto piloto, né? Então, o aluno, para inscrever o paciente, precisa estar inscrito e ele pode inscrever quantos pacientes ele quiser, tá? Qual paciente pode ser inscrito no programa? Pacientes com alopecia androgenética feminina e alopecia androgenética masculina. Neste primeiro momento aqui, nós estamos fazendo o projeto piloto dos pacientes de alopecia androgenética masculina, tá? Você pode inscrever quantos pacientes você quiser, Existe alguma regra? Não existe nenhuma regra, desde que o paciente tenha este diagnóstico, alopecia androgenética feminina ou masculina. Manu, mas como é que é em relação a resultado? O resultado vai ser melhor dependendo de alguma característica do paciente ou não? Sim. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês com esse programa piloto. Existem pacientes que vão ter respostas melhores do que outros. E a gente vai ver esse paciente, né? Eu vou mostrar para vocês todos os antes e depois, para que isso entre no critério de inscrição de vocês. Então, por exemplo, você pegou um paciente que tem um quadro muito avançado, já um quadro cicatricial, pode ser que esse paciente não seja o paciente que vai se beneficiar mais desse programa, porque talvez ele vai ter uma melhora discreta, né, Rafa? Então, a gente quer mostrar para vocês qual é o melhor perfil de paciente para ser inscrito nesse programa, tá? Então, a seleção do paciente, o critério de inclusão é único e exclusivamente o paciente com alopecia androgenética feminina ou masculina. E aí, dentro desses pacientes que vocês têm, a gente vai definindo com a prática qual o paciente que mais vai se beneficiar deste programa. Na minha prática, são pacientes mais novos, com quadros com menos tempo de evolução. Esses são aqueles que a gente tem a foto do antes e depois, realmente, de patrocinar no Instagram, tá? Não significa que não vá funcionar nos outros, mas às vezes vai ser uma melhora mais discreta do que esses mais novos, tá? Bom, e aí, o que acontece? Nesse momento de projeto piloto, isso não tem custo para o paciente. Só que à medida que o programa for rodando, vai ter um custo adicional para o paciente. Então, isso mais para frente a gente vai voltar a explicar isso para vocês, mas por exemplo, olha, o meu serviço de terapia capilar é tanto, as minhas sessões custam tanto, e se você quiser, com um custo extra, receber um home care para potencializar seu resultado, eu posso te inscrever nesse programa, tá? Mas isso é uma coisa mais pra frente, porque eu ainda nem tenho estabelecido todos os custos, mas eu estou fazendo uma coisa o mais barato possível para que seja uma coisa assim, R$150 mensais, R$200 mensais, para que o paciente consiga manter tanto o home care quanto o tratamento na terapia capilar, tá? Então, por hora, nesse nosso projeto não tem custo mensal. Eu já rodei 40 pacientes, os resultados foram muito legais, mas não eram pacientes dos meus alunos. E é um programa que eu quero que seja exclusivo para os pacientes dos meus alunos. Então, agora eu tô fazendo esse fluxo, esse projeto piloto fluxo, para eu entender como que vai funcionar o fluxo entre a gente, tá? Então, para o paciente iniciar no PPR, ele precisa de uma consulta médica, porque nessa consulta médica eu vou decidir o que ele vai poder usar em casa.
Então, por exemplo, ele vai passar por uma consulta médica ou comigo ou com a doutora Rafa, às vezes com nós duas. Provavelmente mais pra frente isso vai ser substituído por um programa de inteligência artificial, porque aí vai ser um fluxograma e aí a gente vai ver, esse paciente tem alguma alergia, esse paciente tem alguma restrição medicamentosa, esse paciente pode usar os medicamentos que a gente tem aqui proposto para ele ou não, tem alguma contraindicação, não tem, como é que tá a definição de prole, tem alguma comorbidade, enfim. A gente vai fazer um apanhado geral. Depois que ele passar por essa consulta, eu vou definir qual vai ser qual vai ser o kit de tratamento dele. E é um kit de tratamento essencialmente home care, tá? Por quê? Ele vai receber na casa dele loção, uma loção para manhã, uma loção para noite, uma medicação oral estimulatória, uma medicação oral antiandrogênica e um shampoo. Então, ele vai receber na casa dele um kit de home care que vai durar 3 meses. E aí, o terapeuta ou profissional precisa tirar uma foto no início do tratamento e uma no fim desses 3 meses, pra gente ver como que foi a evolução desse paciente, tá? Então, o kit de home care, gente, ele vai ser definido depois da primeira consulta, né? Depois dessa consulta médica, pra gente ver se o paciente pode usar alguma coisa. Vai que o paciente, por exemplo, tem um problema cardíaco e ele não pode usar minoxidil. Mas pode ser que ele possa usar minoxidil, né? Então, a gente vai definir o que o paciente pode usar ou não. Então, o PPR, o Programa de Potencialização de Resultado, é um empurrãozinho medicamentoso no programa de tratamento de vocês para alopecia androgenética, para a gente potencializar os resultados que vocês já têm com o arsenal terapêutico que vocês têm, tá? E aí, o que acontece? Eu queria arranjar um jeito de amarrar esse paciente na terapia capilar. Então, por exemplo, imagina que um paciente faz consultas com a doutora Rafa e ela quer inscrever ele no PPR. E aí ele é inscrito, entendeu como é que usa e ele quer, não, eu vou ficar com esse cuidado home care aqui, eu vou abandonar o que eu faço lá. Com a terapia. É isso que eu não queria que acontecesse. Por quê? Porque não pode ter essa dissociação do paciente com o home care e com o terapeuta ou o profissional. Então, o que eu fiz? Eu formulei, além dessa parte de home care, eu formulei também um composto para ser usado em sessão. E aí o paciente só vai ser usado em sessão. É um composto com ativos estimulatórios para usar em sessão. Então, para não ter essa imagem de, se eu quiser, eu posso ficar só com o tratamento domiciliar, tá? Então, isso foi uma maneira que eu criei para a gente não ter essa dissociação. E, além de tudo, também o paciente não vai ter acesso a mim se não for por via profissional. Então, provavelmente, se o paciente quiser depois continuar com o home care, ele precisa de ter de cumprir esse fluxo, tá? Então, foi uma maneira que eu achei e a gente vai testar agora exatamente esse fluxo. Bom, então, selecionado o paciente, tirado a foto do paciente de antes, o paciente vai passar por a consulta, a gente vai definir qual vai ser o kit de tratamento dele, que ele vai receber na casa dele, e ele vai receber com todas as orientações e vai usar por 3 meses. Lembrando que nesse período de 3 meses, ele precisa manter uma frequência mínima de terapia capilar. E aí, dentro da terapia capilar ou da tricologia que vocês fazem, aqui o foco é o tratamento para a alopecia androgenética. Né? Manu, mas eu tenho alguma obrigação? Eu tenho que fazer microagulhamento? Eu tenho que fazer laser? Eu tenho que fazer LED? O que eu tenho que fazer? Não, vocês podem manter o protocolo de tratamento dentro da terapia capilar que vocês estão acostumadas a fazer, tá? Bom, completos os 3 meses, a gente vai tirar uma nova foto e aí sim a gente vai comparar a foto do início do tratamento com o fim do tratamento nos 3 meses para a gente começar a colher os resultados desses nossos pacientes em conjunto, tá?
Pelos testes que eu já fiz, eu acredito que é uma coisa que vai ter muitos resultados bons. Principalmente depois que vocês aprenderem a selecionar os pacientes, né? Porque é aquilo que eu falei. No momento não tem restrição de paciente, mas vocês vão ganhando malícia de qual paciente vai se beneficiar mais e qual vai se beneficiar menos, tá? Então, essa foto do antes e depois, ela é muito importante. É muito importante, gente, que seja uma foto bem tirada, seja uma foto bem feita, porque o que eu vejo na internet e o que eu recebo de pacientes que falam assim, poxa, mas aquele profissional, ele tirou uma foto, o paciente estava assim, na outra ele estava assim. Então, assim, com diferença de posição, e isso não pode acontecer, porque a gente tem que ter fotos realmente padronizadas para que ninguém duvide do nosso resultado, porque realmente não vai haver motivos para essas dúvidas, tá? E aí, gente, aqui, não agora, né? Porque esses pacientes, eles são voluntários, eles não estão tendo nenhum custo. Mas os próximos pacientes, por exemplo, que eles forem comprar esse tratamento, por exemplo, a gente precisa realmente alinhar expectativas com esses pacientes e ser honestos com esses pacientes. Então, assim, existe a possibilidade de você fazer o trabalho aqui comigo, o protocolo de tratamento, e se você quiser um plus, ou se você quiser um potencial a mais, existe essa linha de tratamento home care que vai custar X por mês a mais. Aí ele vai te perguntar, mas qual vai ser o meu ganho? Quanto eu vou conseguir melhorar? Né? Isso a gente não consegue medir, né? Essa é a nossa lida diária. Eu não consigo medir o quanto o paciente vai responder. Mas era uma tentativa e é uma oportunidade dele ter um resultado mais potente possível dentro das limitações dos nossos procedimentos, né? Então, assim, isso é importante num futuro a gente alinhar essas expectativas com o paciente sobre resultados, né? Porque não há garantia de resultados. Quem me dera se tivesse, né? A gente lida com uma ciência não exata. A medicina é uma ciência não exata. Eu não consigo falar qual é a porcentagem de pacientes que vai responder ou quantos % o paciente vai responder. Mas a gente espera que com esse programa a gente chegue no potencial máximo de tratamento clínico com os nossos pacientes, tá? Então, quando o paciente passar pela consulta médica, vai ser definido o kit de tratamento, ou seja, o que ele vai receber para usar na casa dele. E enquanto isso, ele vai manter as sessões com vocês. E aí, quando for definido o kit, ele vai ser orientado do uso. Como que ele vai usar, como que ele vai tomar, como que ele vai passar. E ele vai ter um suporte para possíveis efeitos adversos, que, né, isso pode acontecer, como tudo dentro da medicina. Então, se tiver efeitos adversos, ele vai ter um lugarzinho onde a gente vai dar esse suporte para eles. Claro, isso pode ser diretamente através de vocês, pode ser só no nosso canal. Então, isso a gente vai, exatamente esse é o fluxo que eu quero testar, tá? Não tá, gente, tudo 100% pronto, eu não tenho valores, eu ainda tô testando as embalagens, então tudo isso é importante para mim, esses feedbacks, tá? Então, todo feedback, vocês escolherem o máximo de feedback que vocês puderem dos pacientes de vocês durante esses 3 meses de tratamento que eles vão receber. Então, por exemplo, me fala o que você achou da embalagem, da textura da loção, se foi fácil passar, se não foi. Então, tudo isso eu preciso colher para que a gente chegue num projeto o mais próximo do perfeito possível. Claro que o nosso objetivo é estar sempre melhorando, né? Estar sempre aperfeiçoando, mas por isso que é muito importante que eu tenha todo e qualquer feedback que vocês conseguirem colher durante esses 3 meses de uso, tá? Então, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei, né? Que eu preciso. Isso. Então, só para lembrar, esse é o nosso projeto piloto, o primeiro projeto piloto que eu abri para os meus alunos. Eu já tinha feito um projeto piloto com pacientes aleatórios e agora é um projeto piloto para a gente testar exatamente esse fluxograma e como que vai funcionar,
tá bom? Agora eu vou abrir para perguntas. Dani, pode falar, se quiser ligar seu microfone ou se quiser falar pelo chat, do jeito que você quiser. Ai, doutora Manu, Oi. desculpa, acabou que eu cheguei realmente atrasada, né? Na hora que você começou a falar sobre as fotos. Você já falou tudo antes, né, sobre o tratamento. Não, na verdade, o que eu falei foi, então o PPR é um programa de potencialização de resultados. O meu objetivo é que os meus alunos consigam ter fotos de antes e depois tão boas quanto as que eu consigo ter na minha prática clínica. Só que às vezes só é possível essas fotos que realmente brilham os olhos dos pacientes, que eles ficam horrorizados com antes e depois. Às vezes isso só é possível dentro do arsenal terapêutico que a gente tem na terapia capilar, com um empurrãozinho medicamentoso. E é exatamente isso que eu quero proporcionar para os meus alunos. Então, esse é o programa que eu criei, foi sugestão, inclusive, de algumas alunas, 3 em especial. E aí selecionar o paciente vai, e para selecionar tem que ser pacientes com alopecia androgenética masculina ou feminina. Nesse primeiro projeto piloto aqui são pacientes de masculino. E aí esse paciente ele vai passar por uma consulta médica comigo ou com a doutora Rafa ou com nós duas. Mais para frente é bem provável que seja substituída a consulta por um fluxograma. E aí vai ser definido então qual vai ser o tratamento que esse paciente vai receber. O tratamento é exclusivamente home care. Então, ele deve receber uma loção estimulatória, uma loção bloqueadora de afinamento, uma medicação oral estimulatória, uma medicação antiandrogênica, a depender das comorbidades dele, e um shampoo, por exemplo. E aí, para não perder o vínculo entre o paciente e o terapeuta, eu desenvolvi uma formulazinha, que é uma fórmula estimulatória para ser usada em lavatório, em terapia capilar, só para não perder esse vínculo, tá? E aí agora entra na parte sua, que eu acho que você pegou, que são as fotos. E aí vocês então vão tirar foto antes de começar. O paciente vai passar pelos 3 meses de uso das medicações que ele vai receber em casa e a gente vai tirar uma foto depois pra gente começar a levantar os primeiros antes e depois. Doutora, esses são aqueles que a gente mandou pra você? Isso. Ah, tá. Então, os 2 casos que a gente já mandou. Os casos que vocês mandaram, exatamente. Eu, no momento, eu não... Analisou as fotos? Não, na verdade, eu não restringi. Então, os pacientes que me mandaram, eu selecionei todos. Eu fiquei esperando para ver se tinha algum caso que era muito discrepante ou que eram casos muito, muito, muito graves, mas eu acho que é até interessante a gente ter essa heterogeneidade, até para a gente ver os resultados e vocês, na hora de selecionar os pacientes, já começarem a ter essa malícia de, esse daqui é no perfil que responde melhor. Esse é um guia, assim, até pra gente saber qual responde melhor, se tem um padrão que responde melhor ou não, tá? Então, os pacientes todos que foram enviados na comunidade, eles foram selecionados. Manu, e a questão de produtos que tu vai indicar depois para eles usar, como a gente vai conseguir dar continuidade nesses produtos de compra, alguma coisa assim? Então, aí, esse é um programa piloto, então eles não têm custo nenhum. A partir do momento que eles usaram, a gente fez os testes, eu já fiquei com as minhas formulações prontas. Isso vai estar disponível para os pacientes de vocês. Então, você quer continuar nesse programa? O custo mensal é tal e você pode fazer via isso daqui, o recebimento, você vai receber isso na sua casa e você vai continuar usando pelo tempo que enquanto o paciente quiser tratar e estiver fazendo sentido, então, o tratamento para ele. Tá? Ana Santos levantou a mão, pode falar? Boa noite, doutora. Oi. 2 perguntas. Essa loção que você criou para ser usado na sessão de terapia, ela tem alguma restrição? Ela pode ser microagulhada, pode ser fotoativada?
ou tem alguma restrição? Não, ela não tem restrição, tá? Mas ela não tem restrição de foto, mas ela não é especificamente para microagulhamento, porque eu quis fazer ela de um custo mais barato possível. Na verdade, a gente vai até sentir a real necessidade dela, porque ela eu criei como um vínculo entre o terapeuta e o programa, para que esse vínculo não fosse partido. Mas eu acho que se o paciente tiver só acesso ao programa via terapeuta, então o que eu imaginei é assim: o paciente, para ele entrar no fluxograma e preencher os dados e a gente conseguir definir qual vai ser o home care dele, para fazer isso, ele tem que ter um código, por exemplo, o código do terapeuta. Então, assim, a gente vai... Né? É uma senha, um código. Então, é isso que eu quero testar agora. Como que vai funcionar esse fluxo? E se eu realmente preciso dessa loção que a gente desenvolveu, única e exclusivamente para manter o vínculo. Eu nem tô contando muito com a ação terapêutica dela, não. Porque às vezes tem paciente que vai em você só uma vez por mês, né? Então, ficar ali com uma loção 10 minutos, 20 minutos no couro cabeludo não é tão... não é tão importante assim para um tratamento como um todo. Então, isso é mais um teste para a gente entender esse vínculo, para não quebrar esse vínculo. Mas pode ser que vocês falem, Manu, acho que não precisa. Se você criar um mecanismo ali de fluxograma com senha e ele só pode entrar nesse programa com a minha senha, isso já está resolvido sem precisar dessa loção, né? Entendi, doutora. Então, só outra dúvida. Por exemplo, eu escrevi 2 pacientes. Então, para esse projeto piloto, eu posso considerar que eles estão eleitos para participar, é isso? Sim, isso mesmo. Perfeito, Tá obrigada. baixo o somzinho. Agora, Eliene. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Minha dúvida de início, não teria custo algum para as pessoas que vão participar. Isso. De início, né? A cobrança será após o 3º mês? Eu fiquei sem minha na dúvida. Não, pois é. Aí, o que vai acontecer? Depois do 3º mês, se eu ainda precisar de algum ajuste, se eu não conseguir rever algum parâmetro, rever alguma coisa, alguma formulação. Então, assim, não é um programa que eu prometo que vai estar disponibilizado logo após o fim desse programa piloto, não, tá? Mas a ideia é que sim. Mas eu não queria que vocês prometessem isso de imediato para os pacientes, porque pode ser que a gente tenha que rever alguma coisa. E aí a cobrança vai ser: você quer continuar no tratamento de X em X tempo, repete o fluxograma e vê o que ele vai receber na casa dele, tá? Então, o fluxograma, no caso, é a consulta, tá? Então, ele passa pela consulta, revê se tem alguma coisa diferente, alguma comorbidade, não, tá tudo bem, segue o seu tratamento home care para mais 3 meses. Depois a gente pode até ir estendendo para mais 6 meses, para mais, enfim. Mas como é um programa piloto, eu não consigo prometer que ele vai estar pronto e funcionando logo após o fim dos 3 meses. Mas claro, se for um paciente que falar assim, eu não vivo mais sem isso, mesmo que o programa não esteja rodando, a gente dá um jeito para atender esses pacientes, só para eles não ficarem com gap entre a rodagem do programa piloto e o lançamento mesmo do programa. Então, esse primeiro momento será de graça, não terá custo nenhum para ele. Isso. Depois do 3º mês, aí sim, a gente vai rever o que precisa e aí eles vão... Isso, e aí vai ter um custo, isso é com certeza. O programa ele vai ter um custo mensal para o paciente. Eu tô tentando fazer o mais barato possível, com a melhor eficácia possível. Então, é um custo extra mensal, sim. A minha ideia, é o que eu tô batendo aqui com a farmacêutica, com a minha química, é que seja um custo um custo a mais por volta de R$200 por mês. Não sei se eu vou conseguir chegar nessa meta, mas é o que eu imagino, porque eu acho que é uma coisa que fica justa ali, R$200, a gente divide 200 por 30, dá ali uns R$6 por dia, não é isso, mais ou menos? Menos, né? Eu acho que é o que eu tinha pensado, R$5, R$6 por dia, então mais ou menos eu acho que é é o que a gente está tentando. Todos os dias eu faço reunião, a gente reúne, testa produto, testa embalagem.
E é exatamente isso que eu preciso de vocês, desses feedbacks, tá? Entendi. Manu, as formulações... Doutora Manu, Oi. deixa eu só te perguntar. Pergunta. Depois que for testado, por exemplo, nos 2 pacientes, suponhamos que deu sucesso. Ótimo. Eu acho que vai ser sucesso, né? Vamos pensar assim. E aí, eu vou poder ter ele aqui comigo para eu usar nas pessoas ou não? Esse produto tem que passar por vocês. É porque são medicamentos. Médicos. Exatamente. Então, são medicamentos. E eles têm que ser prescritos para o paciente. E não porque, por exemplo, pode ser que chegue um paciente e ele tenha restrição de uso de algum desses medicamentos. Então, todo o seu paciente que você quiser inscrever no programa, ele vai passar por uma consulta médica. Essa consulta médica, no início, é eu e a Rafa fazendo anamnese. Depois, a nossa intenção é que ela seja substituída por um fluxograma de inteligência artificial, que vai fazer o mesmo trabalho nosso, que vai selecionando de acordo com as perguntas que o paciente vai fazendo, e no fim, a gente chega numa proposta de tratamento que o paciente vai receber em casa. Tá bom, obrigada. Aí tem outra pergunta aqui. Manu, as formulações dos tônicos e demais medicamentos, nós teremos acesso ou não? Sim, todo paciente, o que ele receber, ele tem que ter acesso a tudo que ele está usando, claro, né? Como todos os medicamentos. Pode falar, Monique. O áudio eu acho que tá desligado. Hã? O áudio dela tá desligado. Monique, seu áudio não tá saindo. Tá me ouvindo? Tô. Eu não entendi o que seria a sequência do tratamento a longo prazo. Se, por exemplo, o paciente ficaria sempre dependendo de vocês, das consultas, ou seria alguma coisa para a gente conduzir depois? O que seria? Bom, como é uma doença crônica, né? Eu tô fazendo um programa exclusivo para alopecia androgenética. Então, sim, o paciente precisa tratar pelo tempo que ele desejar. Se o programa fizer sentido para o paciente, ele vai ter que renovar as medicações dele. Para renovar as medicações, ele precisa de passar por uma reavaliação para saber se é isso mesmo, se tem algum efeito colateral, alguma comorbidade, alguma alteração. E aí sim, então esse fluxo não pode ficar, eu não consigo simplesmente entregar isso para você, porque são medicamentos que precisam ser prescritos. Então a minha intenção é que de X em X tempo, por exemplo, a ideia final é que seja a cada 6 meses tenha a renovação. Então, 2 vezes por ano, mais ou menos, é o que eu penso. Não sei se eu vou conseguir esse período por uma questão de uso das medicações, validade, etc. Mas a minha ideia é que seja o mínimo necessário de checkpoints, assim, vamos falar, né? Então, por exemplo, o paciente entrou em tratamento, fez os primeiros 3 meses, ficou super satisfeito, quer continuar, ele vai fazer mais 3 meses. Aí eu queria ir prolongando os checkpoints. Vamos ver o que eu consigo, né? Quando começa as consultas, tem que fazer um agendamento? Sim, vamos falar isso aqui no final, que eu e a Rafa, a gente já programa a nossa agenda, vamos disponibilizar os horários. Por isso que eu acho que o fluxograma, na hora que ele ficar pronto, vai ser perfeito. Isso já é uma coisa muito feita nos Estados Unidos. Inclusive, o nosso programa todo foi baseado lá. Que o paciente ele vai selecionando. Então, você é homem, sim, quantos anos, coloca a idade, e ele já vai sendo direcionado. Tem alguma comorbidade, problema cardíaco? Não tem. Ele já vai sendo direcionado. E aí, a gente fica com a parte do suporte para efeitos adversos. Né? Porque, como tudo nessa vida, a gente pode ter efeitos adversos, sim. E aí, a gente fica com a parte do suporte. Monique, meu couro cabeludo tá coçando muito. O que pode ser? Vamos fazer uma avaliação para ver se pode ser um processo alérgico dos nossos compostos. Claro que eu tive todo o cuidado de colocar, de fazer as nossas formulações o menos alergênicas possíveis, mas tudo que a gente usa tópico no paciente, a gente corre esse risco, né? Então, coloquei
tudo que eu podia para amenizar qualquer chance de efeito colateral nesse sentido, tá? E aí, em relação aos agendamentos para esses 20... São quantos? 21 pacientes. A gente vai mandar para vocês pra gente ir encaixando. E já eu quero iniciar isso o mais rápido possível. E aí eu vou passar para vocês a orientação de foto padrão, que é muito importante. Não adianta você tirar uma foto hoje numa luz maravilhosa e no outro dia você tirar, no final do tratamento, você tirar com a luz apagada. Aí, aquela foto que tinha tudo para ser maravilhosa virou uma foto enganosa, né? Então, a gente não vai precisar disso, porque os resultados vão ser maravilhosos. Como eu já testei, hoje mesmo chegou uma paciente no consultório que ela fez ela foi voluntária no outro programa que eu fiz, de teste, e aí o antes e depois dela tava simplesmente maravilhoso. E é um caso difícil de alopecia androgenética grave em mulher. E aí o próximo passo é rodar para mulher e aí lançar o programa, tá? Pode falar. Estética Saúde. Qual que é o seu nome? Cadê vocês? Cadê o chat? Tá aqui. Tá com o microfone desligado. Quem tá com o microfone desligado? Tá, com o microfone desligado. Como é que eu ligo? Deixa eu ver. Aqui os 3 pontinhos. Não é possível ativar o som de outra pessoa. Então ela que tem que ativar. Estética e saúde. Você levantou a mãozinha, você quer fazer uma pergunta, seu áudio tá... Ah, já vi que tem alguém ali ajudando ela. Quer ir pelo chat? Pode fazer pelo... Cadê meu chat? Eu também sou assim. O computador briga comigo. Onde que tá meu chat? Onde que ele foi parar? Aí. Deu certo? Deu! Aleluia. A minha dúvida é o seguinte: eu faço intradermo, né, no paciente. Eu uso já minoxidil, finasterida. Vai ter algum problema, assim, eu vou ter que... Pode fazer tranquilamente. Vai até potencializar mais ainda os resultados. Tá. E nesses primeiros 3 meses ele vai ter o custo de... Nada. Do custo do produto? Não, nada. Não, nada. De graça. Tá? Ele vai receber na casa dele, desses pacientes que a gente selecionou aqui, dos 21 pacientes. Eles vão receber os produtos, o kitzinho de tratamento, que é para durar 3 meses, que ele vai usar diariamente, de acordo com as instruções e de acordo com o que ele pode fazer. Tá? E vocês vão manter a terapia capilar de acordo... Eu não vou colocar regra para terapia capilar. Então, quem pode fazer microagulhamento, quem pode fazer intraderme, quem pode fazer laser e LED, vocês continuem usando todo o arsenal terapêutico que vocês se programaram para aquele paciente, tá? Maísa, você levantou a mãozinha? Oi, Manu, boa noite a todos. Qual é o antiandrogênico que você vai usar? Aqui vai depender do que o paciente pode usar, né? Porque se for um paciente falar, eu não quero usar dutasterida, eu não quero usar finasterida, eu não tenho definição de prole, eu tenho uma dificuldade para engravidar, pode ser que esse paciente fique, inclusive, sem antiandrogênico por via oral, né? Mas aqui, então, a gente tem a opção de finasterida, dutasterida, e aí a gente tem os fitoterápicos também. Então, vai depender da onde o paciente vai se encaixar. Tá? E você para mulher também indica espironolactona? Para homem não. Não. Para homem a gente não pode usar. Mas para mulher tá no arsenal antiandrogênico da mulher, sim. Espironolactona, bicalutamida, finasterida, dutasterida, tá? Tá bom. Beleza. Obrigada. De nada. Manu, Oi. por que o medicamento, por que esse kit aí não é enviado para nós? E nós entregamos esse blend da beleza para ele? Pode ser também, boa ideia. Não pode? Por quê? Não pode?
Ah, porque tem que ir direto pro paciente porque é medicamento? Mas e se for numa sacolinha fechada com o nome do paciente? Vou Só pra avaliar. gente dar esse presente, né, pra ele. É afinal de legal, contas. sim. Vou avaliar e te falo, tá? Eu acho que nesse programa piloto, mesmo se não puder, pode, né? Talvez. Não, mesmo se não puder, pode. É um programa piloto, mas agora. Agora, o que eu quero ver, e eu achei essa ótima ideia, porque aí aumenta mais ainda o vínculo do paciente com o terapeuta. Talvez o paciente só receber através do terapeuta, né? É uma boa ideia, assim. Vou ver com. Aí aqui tem tudo aqui nesse escritório, tem advogado, tem médico, pode deixar que eu vou conferir isso pra você, tá? Então deixa eu ver quem mais que levantou a mão. Vera. Boa noite a todos. Oi, doutora. Oi. A minha pergunta você vai acompanhar o nosso tratamento aqui na clínica também? Ou vai ficar a cada um fazendo do seu jeito? Livre, pode fazer o que você está acostumada a fazer, cada um fazer o protocolo que você pensou para aquele paciente. Claro que depois, à medida que a gente for evoluindo nisso, a gente vai pegando os melhores resultados e a gente vai destrinchando. Ó, esse daqui foi um resultado maravilhoso. Ô, profissional, vem cá, me conta o que você fez enquanto tratamento dentro da clínica. A gente pode ir fazendo isso mais pra frente. Mas, por hora, eu deixo livre para vocês. Tá, mas se no decorrer surgir alguma dúvida, vocês dão suporte? Suporte. Nós estamos aqui para o suporte, foi o que eu falei. Então, pode ser que o paciente tenha uma alergia, comece a coçar o couro cabeludo, então várias coisas podem acontecer, né? O minoxidil pode cair um pouquinho o cabelo no início do uso, se a gente for usar, então, tá? Então, tá bom. Obrigada. Tá? De nada. Vera. A Vera já falou. Vera já falou? Uhum. Ah, foi a Vera. Monique. Manu, que comentaram aí, até assim pra gente pensar em alguma coisa, de manter esse vínculo com o paciente, que senão fica parecendo meio que assim, o paciente me procurou, pagou minha consulta e eu tô despachando ele para outro profissional cuidar, fica um pouco esquisito, entendeu? Por isso que uma coisa muito importante é que o paciente ele só pode receber o kit home care se ele estiver em tratamento com o terapeuta. Eu daqui a pouco eu vou sumir dessa história. Vai ser um fluxograma que ele pode acessar pela sua clínica, pelo seu espaço. Então, assim, olha, o meu protocolo é esse. Você tem a chance de potencializar seus resultados através de um home care. Você tem interesse? Tenho. Para receber o home care, você tem que passar por esse fluxograma aqui para você receber o kit de tratamento na sua casa. Entendeu? E por isso que eu criei... Primeira vez vai ser uma consulta, né? Eles vão passar por uma No consulta. caso, a primeira vez vai ser uma consulta, exatamente. Esses pacientes pilotos vão ser uma consulta. Mas uma consulta só uma consulta rápida pra gente definir o que ele vai ser, o que ele vai usar em casa. Essa consulta também não seria uma opção a gente fazer essa pré-consulta e te passar? Não, né? Assim, até seria uma opção, mas eu preciso disso registrado em prontuário do paciente, o vínculo do paciente comigo, porque senão, como é que eu provo que eu olhei esse paciente, que eu cuidei desse paciente, entendeu? Então, essas ideias são ótimas, eu quero que vocês destrinchem todas essas dúvidas que vocês têm, porque isso só fortalece o programa e eu consigo melhorar o máximo possível, tá? Mas eu acho que, inicialmente, eu preciso desse... Não é nem vínculo, mas assim, eu preciso desse contato com o paciente para eu definir o que ele pode usar em casa, né? E aí, depois, eu acho que na hora que essa consulta virar um fluxograma de inteligência artificial, aí a gente sumindo um pouco disso, fica mais fácil para que não fique assim, são dois profissionais, elas trabalham em conjunto, não trabalham, para não ter essa dúvida aí que você teve,
E o objetivo desse programa é fortalecer o laço de vocês com os pacientes. Exato. Porque eles vão reparar que os tratamentos vão ficar mais potencializados, os resultados vão ficar melhores. Então, a nossa questão é fortalecer os laços de vocês com os pacientes. A gente não quer que os pacientes deixem a terapia capilar. Então, assim, essa questão que a Monique falou foi até legal. E até pra gente começar a pensar nisso, os pacientes não abandonarem a terapia. Não é essa a questão, é fortalecer os laços. Eu não quero que o paciente consiga... Ele não vai ter acesso a mim. Sem um terapeuta inscrito no meu programa. Ou seja, sem um aluno meu. Isso é uma coisa que eu não quero, porque senão eu lançaria isso online para o paciente final. Não é esse o meu objetivo. O nosso objetivo eu quero fortalecer os meus alunos para que a gente comece a formar um time muito grande de referência em resultados. Certo? Isso aqui é que já foi ou que não foi? Manu, se eu puder sugerir que os colegas façam os registros, como é um projeto de pesquisa, para a gente saber, assim, aquele paciente que reagiu super bem, reagiu super bem com home care, mas o que eu usei no isso que eu quero também. Porque aí a gente vai trocando informação, né? A gente depois eu vou apresentar os 21 antes e depois para vocês e a gente vai falar, opa, esse aqui foi maravilhoso. Aí a gente chama, vamos supor, Maísa, esse daqui foi você quem fez. O que é que você usou? Conta pra gente ir montando os nossos protocolos dentro da clínica. Eu falo porque é difícil, né? Quando a gente faz pesquisa, tudo a gente anota, a gente tem tempo, mas no consultório a gente não tem tempo. Exato. É assim, oi, aplicou, tchau. Ai, caramba, eles não anota a data, não anota nada. Isso quantos mesmo. ml usou naquela aplicação, quantas seringas foram, o que o paciente reclamou, né? E aí, quando a gente vai ver um mega resultado, a gente nem lembra mais. É isso mesmo. Isso é legal, né? Anotar tudo e feedbacks, gente. Eu preciso de feedbacks, assim, de tudo, de como que tá indo, de como que não tá indo, do que funcionou, do que não funcionou, em relação à textura, às sensações, à embalagem. Eu preciso de, assim, o máximo de feedback que vocês puderem me dar para o tratamento ficar o melhor possível, tá? Doutora, mais uma perguntinha, posso? Claro. Na primeira consulta, para vocês avaliar o paciente, para encaminhar o home care, vai ser necessário fazer exames? Eles? Então, vai depender do que a gente vai usar, né? Se for um paciente sem comorbidade, que não tem nada e ele não precisa de nada, pode ser que não. Tá? Agora, se for um paciente com várias comorbidades, a Maísa quer que eu teste todo mundo, eu tenho certeza. Se for um paciente com várias comorbidades e que eu for usar um antiandrogênico potente pra ele, aí sim a gente vai ter que testar, tá? Mas isso vai ser bem individualizado. Tá, vai. Obrigada. Muito importante, anoto tudo usado em cada sessão, até para planejar os protocolos de acordo com as evoluções, isso mesmo. Então, essas anotações são bem importantes. Então, pessoal, dúvidas em relação ao nosso projeto ou tudo certo? Tudo certo? Então, ótimo, estou super ansiosa para começar. Tem mais dúvidas? Então, podem falar. Monique, oi. Essa primeira consulta vai ser um horário disponibilizado por vocês ou vai se encaixar? A gente vai dar um jeito aqui, a gente vai encaixar. Às vezes chega lá, paciente com uma consulta, um horário que ele não pode. Não, mas isso daí a gente encaixa. Eu vou mandar para vocês algumas opções, vai ter o paciente... Vai abrir uma agenda e o paciente... Vou abrir uma agenda, disponibilizar nos horários, vou disponibilizar o link para vocês vão agendando os pacientes de vocês. Se tiver... Até porque seria interessante fazer aí, né? Aqui na clínica, pra gente estar a par de tudo, né? Concordo. Nós vamos tentar isso. E claro, pode ser... O fluxograma o fluxograma de inteligência artificial, às vezes você pode até deixar um computadorzinho, um iPad para o paciente ir fazendo enquanto você está avaliando ele. Seria ótimo. Mas enquanto a gente não tem isso pronto, a gente vai disponibilizar os horários e, claro, Manu, não deu, preciso de encaixar esse paciente, a gente dá um jeito, tá? Né, Rafa? A gente vai fazer um esforço aí nessas 21 primeiras.
Acho que a Monique tá. Monique. Você tá com a mãozinha levantada? Você quer falar alguma coisa? Acho que ela levantou e... Bom, meninas, então eu acho que é isso. Eu gravei essa nossa conversa. Eu vou disponibilizar para quem tiver alguma dúvida e quiser rever. Então, tá gravado até para os profissionais que não conseguiram vir aqui hoje, tá? Então, qualquer dúvida adicional que vocês tiverem, me manda. Porque isso daí é o que eu quero nesse primeiro momento mesmo. A gente ir destrinchando e elaborando um fluxograma até ser o nosso tratamento perfeito. Combinado? Então tá bom, tô super animada para iniciar. Já eu mando para vocês, então, as orientações sobre as fotos, né? Como tirar fotos de antes e depois. E a disponibilidade de horários pra gente já começar a fazer essas consultas e os pacientes receberem os kits. E aí, Dani, eu vou mandar o kit, sim, numa sacolinha, com uma etiquetinha para o terapeuta, e o terapeuta entrega para o paciente. Vou ver, doutora. já tá anotado aqui que eu vou ver se eu vou conseguir fazer isso legalmente para quando o projeto começar mesmo, tá bom? Combinado? Também tô super animada, gente. Acho que a gente vai arrasar e que as filas das agendas vão ser enormes, né? Assim, espero, porque o paciente vai vendo, o paciente vai vendo. Vai dar tudo certo. Isso mesmo. Então tá. Então, um beijo para todas.